Olá! Começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Lívia Santana Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia. Bem-vinda, Lívia. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui. Muitos assuntos a gente tem para conversar, principalmente antes do Carnaval, não é? Com certeza, e muitos assuntos importantes. Com certeza. Lívia Santana Vaz é coordenadora dos grupos de atuação especial de defesa da mulher e da população LGBT, o GEDEM, e de proteção dos direitos humanos e combate à discriminação, GEDIS, no MP baiano. Bom, então são muitas as lutas que vocês têm empenhado lá no Ministério Público e tem sido uma batalha um pouco difícil, né, Lívia? Com certeza, eu digo que trabalho com os chamados grupos vulnerabilizados. Faço questão de dizer dessa forma porque são grupos que se encontram nessa situação de vulnerabilidade não por vontade, mas por uma imposição histórica, social, política, econômica, enfim. Então eu trabalho aí com os seguintes grupos: as mulheres em situação de violência, a população LGBT, as questões de intolerância religiosa e as questões de racismo também. E eu disse que tem sido difícil porque em novembro de 2017, inclusive, o Ministério Público emitiu aí uma nota, né, em apoio ao seu trabalho e em repúdio a até agressões que você estaria sofrendo e também pessoas que estariam te ameaçando. Isso continua a acontecer? Depois do apoio da instituição e principalmente, eu devo dizer, do apoio dos movimentos sociais, esses ataques nas redes sociais cessaram. E, de fato, são ataques relacionados à minha atuação profissional, né? As pessoas têm estado muito à vontade, nas redes sociais principalmente, para manifestar esse ódio religioso, esse ódio racial, esse sexismo, a misoginia, então, e tudo isso está relacionado a esses ataques. E você nada mais está fazendo do que exercendo o papel de promotora, né, que é um papel da instituição Ministério Público, Exatamente. Justamente garantir os direitos das pessoas de maneira geral, sejam elas de grupos, como você disse, vulnerabilizados ou não. E nessa luta você já tem quanto tempo? Veja bem, no Ministério Público do Estado da Bahia eu já tenho 13 anos, esse ano eu faço 14 anos, mas especificamente trabalhando com a população LGBT, mulher, as questões raciais, de intolerância religiosa, eu vou fazer 3 anos. Então é uma atuação recente, mas é uma atuação que tem se mostrado muito intensa diante das demandas, né? Não é uma atuação intensa que surge da espontaneidade da atuação do Ministério Público, embora a gente também faça muitos trabalhos de ofício quando verificamos na imprensa as situações de violência que ocorrem contra essas populações. Mas a demanda tem crescido muito. E quais são as principais dificuldades? É justamente o preconceito, o racismo? Com certeza, é o que a gente chama de racismo institucional, não é? Então, quando essas pessoas procuram as instituições para denunciar, para registrar ocorrências policiais, para se ver realmente seus direitos defendidos, existe essa dificuldade que é decorrente desse racismo estrutural que acontece no Brasil. A própria ONU já reconheceu que o racismo no Brasil, ele é estruturante e ele é institucional. O que é o racismo institucional? É essa repetição pelas instituições, seja pública ou privada, né, dessa hierarquização racial da sociedade. Então, esse racismo institucional, ele naturaliza essa hierarquização racial. Então, as pessoas, de acordo com a cor da sua pele, nós vivemos num país no qual o colorismo vige, né? Quanto mais retinta a pele, mais discriminação racial a pessoa sofre e, portanto, as pessoas têm dificuldade de acesso aos seus direitos fundamentais por conta da questão racial. E isso está tão enraizado que a pessoa já vem num berço, já cresce diante disso como um fato, de que as pessoas não são iguais e não têm direitos iguais. E isso está aí a maior dificuldade em quebrar essa lógica? É uma questão que se coloca muito na seara do direito, do meu ponto de vista, do meu lugar de fala como jurista. Por que o direito deve continuar a pautar a questão racial? Né? O direito não estaria ratificando essa hierarquização? E aí eu respondo, não. Se a raça continua sendo um fator de condicionamento do acesso das pessoas aos seus direitos fundamentais e aos mais fundamentais, né? A própria vida, a educação, a saúde, a moradia, então o direito deve sim pautar a questão racial para proteger essas pessoas e promover a igualdade racial. E para não passar alheio como se aquilo fosse naturalmente Exatamente. também sair da sociedade e da mente das pessoas. E não né? irá, Precisa porque nós lutar, já temos né? mais de 500 anos e que isso não aconteceu de forma natural. Então, realmente, o direito, as ciências jurídicas precisam se ocupar disso para garantir que nós consigamos promover igualdade racial nesse país. É uma questão de democracia mesmo. Quando nós falamos em desigualdade, nós não nos damos conta que uma das questões principais aí está na diferença de liberdade também.
Porque uma pessoa, quando sofre racismo, ela tem suas opções de liberdade cerceadas. Então, a gente está falando de igualdade, mas também de igual liberdade a todos os cidadãos. Então, o racismo é uma questão para todos, não só para a população negra. E se você pudesse numerar, assim, numa ordem de prioridade, que direitos estão sendo violados aí em relação às mulheres, em relação à população LGBT? Veja, é difícil numerar isso, mas são os direitos mais fundamentais. Quando a gente fala, por exemplo, na empregabilidade, né, a gente tem diferenças marcantes entre mulheres e homens no mercado de trabalho. As mulheres recebem menos do que os homens no mercado de trabalho para exercer as mesmas funções. Quando nós falamos em mulheres negras, esse valor diminui ainda mais. Então, a gente tem muito claro na sociedade brasileira uma pirâmide na qual os homens brancos estão no topo, seguido das mulheres brancas, depois pelos homens negros e das mulheres negras na base dessa pirâmide. Então é uma questão muito séria, é uma questão que passa pela economia, passa pela questão do emprego, a questão da própria violência. Nós temos dados muito evidentes sobre as violências que as mulheres negras sofrem na nossa sociedade. Então as mulheres negras elas são mais vítimas de violência obstétrica, de violência sexual, de mortalidade materna, e há dados que confirmam, né, que demonstram que enquanto as mulheres brancas tiveram um índice de feminicídio contra si reduzido, né, cerca de 10% de redução, as mulheres negras tiveram mais de 50% de aumento desse tipo de fenômeno que é o feminicídio. Quer dizer, e aí fica claro que é uma questão de tom. É uma questão de racial, porque muita gente diz, mas é uma questão de classe, porque as mulheres negras são a maioria da população pobre do país de baixa renda. Mas aí eu faço uma pergunta, por exemplo, em relação à questão da saúde, da violência obstétrica. A gente tem dados também que demonstram que as mulheres negras, que certamente por serem as de classe mais desfavorecida, são as maiores usuárias do SUS. E há dados de que no SUS essas mulheres têm menos acesso à anestesia, por exemplo, no parto normal. Então, por que essas mulheres, que são a maioria da clientela, digamos assim, do SUS, têm menos acesso? Aquela ideia, infelizmente, que está ligada ao período escravocrata, né, de que a mulher negra suporta mais dor. Então, o racismo está realmente entranhado ainda nas relações sociais, nas relações profissionais e econômicas do nosso país, de uma maneira que nós precisamos enfrentar essa realidade. E como o Ministério Público tem agido diante dessas situações? O que cabe a ele fazer? Veja só, o Ministério Público tem um grupo específico, que eu estou coordenadora atualmente, que é o Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação. Então, nessa seara específica, temos atuado muito em ações pontuais de combate à intolerância religiosa, de combate ao racismo religioso e de combate ao próprio racismo. Mas não é só essa vertente de combate, né? Nós combatemos há algum tempo já com a nossa legislação esses atos discriminatórios, mas percebemos que não basta combater. É preciso, de outro lado, também promover a igualdade racial. E o Ministério Público, embora não faça, né, não realize políticas públicas por si mesmo, ele é um agente político no sentido de que ele deve articular-se com o poder público no sentido de garantir políticas públicas de promoção da igualdade. Então, nós trabalhamos também com essa vertente, articulando políticas públicas, com campanhas e com material informativo e educativo para que a população tenha acesso a esses dados, a essas informações, para que possa, sim, ter consciência de como agir nos casos de racismo, como agir nos casos de terem seus direitos cerceados em função da raça. E com relação às denúncias, caso um grupo se sinta lesado de alguma maneira em seus direitos, eles podem procurar o Ministério Público e o Ministério Público vai impetrar uma ação contra pessoas que estejam cometendo atos de racismo? Nós temos aí algumas vertentes. Eu costumo sempre explicar às pessoas que me procuram para denunciar atos de racismo. Temos a vertente criminal, que cabe aí o registro de ocorrência, a delegacia de polícia. Por enquanto, não temos ainda na Bahia uma delegacia especializada de combate ao racismo e à intolerância religiosa, embora tenha lei prevendo. E essa seara da discriminação racial criminal, da responsabilização criminal, vai haver uma apuração. Esse inquérito policial é posteriormente encaminhado ao Ministério Público, ao GEDIS, que é o grupo no qual eu atuo, que irá oferecer a denúncia no judiciário. Então, há um processo criminal, uma ação penal contra a pessoa que pratica discriminação racial, seja racismo, seja injúria racial. Temos ainda a vertente institucional, que é a que eu expliquei agora há pouco, que é o racismo institucional, na qual nós orientamos aquela instituição, seja pública ou privada, a adotar as medidas necessárias para evitar que a instituição continue reproduzindo esse racismo. Isso, né? Quando vocês detectam que há ali algo errado, que há ali algo a melhorar? Exatamente, quando nós detectamos que essa reprodução de fato se dá, muitas vezes pelos seguranças do estabelecimento, pelos atendentes do estabelecimento, desde a formação de pessoal, nós percebemos que, embora os negros estejam em todos os espaços,
O problema é que eles não estão nos espaços de destaque, não estão nos espaços de poder. Então, é preciso também que essas organizações públicas e privadas atendem para a necessidade de capacitação dos seus funcionários negros, né, de promoção, de ações de promoção de igualdade racial dentro da própria instituição. Porque isso também facilita com que essas medidas, essas ações reproduzidas de racismo institucional passem a se dissipar, ainda que isso tenha um longo percurso, né? Ainda que isso não seja algo para se trabalhar em pouco tempo, mas é preciso começar. Então essa é a segunda vertente. A primeira é a criminal, a segunda é a vertente institucional e a terceira é a vertente civil, na qual a pessoa pode, sim, por meio do judiciário, entrar com ação de indenização por danos morais. Porque o racismo, nós esquecemos, muitas vezes ele deixa danos morais, danos psíquicos sérios na pessoa que sofre o racismo. Afinal de contas, a pessoa negra no nosso país, ela dorme e acorda negra todos os dias. Então é um enfrentamento diário. Muitas pessoas não se dão conta de como o racismo pode prejudicar essa pessoa no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, nas suas relações sociais. É porque aquilo impacta na autoestima, aquilo impacta na vida e no futuro daquela pessoa. Com certeza, isso é fundamental. E aí a gente falar na questão da autoestima, eu sempre me recordo do trabalho da professora Ana Célia da Silva, que fala nos livros dela sobre a representação do negro no livro didático. Se nós formos olhar, apenas muito recentemente passamos a ter, por exemplo, histórias infantis com protagonistas negros. Então, como é que a criança negra, no ensino público, por exemplo, e privado também, se vê representada, sempre como inferiorizada, sempre como escravizada. Então isso afeta sim a autoestima dessas crianças e cria um sentimento de autorrejeição. Se tudo aquilo que é representado como sendo das pessoas ou próprio das pessoas negras, estereótipos e tudo mais, é ruim ou parece ruim aos olhos da sociedade, eu não quero ter aquela característica. Então, portanto, eu passo a me autorrejeitar também. E vocês têm campanhas voltadas especificamente para este grupo, para as crianças, para as escolas? Temos também, procuramos fazer num formato de gibi até, para que tenham um acesso mais fácil para as crianças, uma linguagem mais fácil. E estamos com a última campanha do Ministério Público agora, que é a campanha Todos contra o Racismo, que pergunta justamente isso, como você enfrenta o racismo? E essa pergunta não é só para a pessoa que sofre racismo, é para todos, porque isso é uma responsabilidade de todos nós. Acabar com o racismo e tornar o nosso país realmente um país democrático, com igual liberdade para todos, em termos também raciais, é um papel de todos nós. Isso é um compromisso diário, é um compromisso de todos os atos da gente serem permeados por essa consciência de que com somos certeza, todos iguais, precisamos assumir essa responsabilidade. Com certeza. No próximo bloco, a gente continua conversando com Lívia Vaz, promotora do Ministério Público da Bahia, e vamos saber mais das ações do Ministério Público durante o Carnaval 2018. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo a promotora de justiça Lívia Santana Vaz para falar nesse segundo bloco de Carnaval, Lívia. Muito importante as ações que o Ministério Público faz durante o Carnaval de Salvador. O Ministério Público já fazia o seu plantão de Carnaval com áreas específicas, né? O plantão da infância e juventude e o plantão criminal, inclusive nas audiências de custódia. Desde o ano passado, o Ministério Público ampliou o seu plantão e vem atendendo aí a outras áreas. Então, direito do consumidor, meio ambiente, a questão da violência doméstica e familiar, que também já vinha sendo trabalhada em carnavais anteriores, foi reforçada. Então, reforçamos o quadro de servidores e o quadro de promotores, estabelecendo uma ligação direta com o cidadão durante o carnaval. E como é que vocês atuam? Vão ao campo realmente? Estão Vamos nos circuitos, observando o que está acontecendo, perguntando às pessoas? Como é que isso acontece? Exatamente. Nós fazemos, primeiramente, visitas técnicas e institucionais. Então, vamos a postos de saúde, postos policiais, delegacias de polícia, as DEANs. Vamos também à Ronda Maria da Penha. Verificamos a situação de centros de acolhimento de crianças e adolescentes, que é muito importante para ver se o serviço está regular, está sendo tudo feito conforme a legislação determina. E esse ano vamos incluir também a visita técnica às centrais de coleta seletiva de recicláveis. É uma demanda aí dos catadores de recicláveis que estamos negociando e ajustando com a Prefeitura Municipal de Salvador e suas secretarias e também com a própria Ambev, que é a patrocinadora do Carnaval. As ações, elas não acontecem somente durante os 7 dias de festa, não é isso? Vocês, antes do Carnaval, já fazem diversas reuniões com os órgãos responsáveis pela festa e tentam alinhar da melhor maneira possível o que é que vai acontecer. E durante a festa vão lá para fiscalizar, é Exatamente. isso? Então, já fizemos várias reuniões, foi assinado um termo de ajustamento de conduta em relação ao trabalho infantil, envolvendo aí o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Além disso, temos trabalhado com a questão dos catadores de recicláveis, tivemos também a questão do circuito Mestre Bimba, que é o circuito do Nordeste de Amaralina. Houve uma demanda específica em relação a isso, atendemos a comunidade no Ministério Público, junto com as associações, para aí chegar a um ajuste que atenda tanto a questão da segurança pública quanto à comunidade. Então, antes do Carnaval, nós já temos um trabalho específico, que é um grupo de trabalho para o Carnaval, que esse ano estou coordenando também, no qual os promotores de justiça se reúnem para decidir a atuação do Carnaval, mas também expedem recomendações ao serviço público, ao poder público municipal e estadual, no sentido de que esses direitos dos foliões sejam preservados. Então, assim, o Ministério Público ele tem uma série de grupos e focos específicos que atuam durante todo o ano. E é como se no Carnaval todos esses grupos se reunissem para olhar para a festa, cada um no seu foco. Exatamente, diversos representantes, um de cada área de atuação, para que a gente consiga realmente fazer uma festa que garanta aí os direitos dos cidadãos, que garanta que esses foliões estejam protegidos, que eles tenham acesso aos serviços de saúde no circuito, a questão da mobilidade também urbana. Então, tudo isso nós tratamos com o poder público para que o Carnaval seja uma festa realmente mais tranquila. É uma festa grandiosa, né? Já foi considerada algumas vezes a maior festa popular do planeta e é difícil controlar tudo o que acontece. Uma das coisas que chama muito a atenção, inclusive de turistas que vêm aqui, são crianças trabalhando, vendendo bebida, às vezes até bebida alcoólica nas ruas, e isso também tem sido combatido pelo Ministério Público? Com certeza, isso tem sido uma preocupação muito grande do Ministério Público há diversos carnavais. E o que a gente percebe no período do Carnaval é que há uma imigração muito grande para Salvador. Então, esses vendedores ambulantes que trabalham no Carnaval, muitas vezes não são sequer de Salvador. Então, além do aumento da população referente aos turistas que vêm aqui, né, curtir o Carnaval, pular o Carnaval, nós temos o aumento referente às pessoas que vêm trabalhar no Carnaval. E daí a necessidade de uma atenção específica do poder público para isso. Porque as pessoas que vêm, enquanto imigrantes do Carnaval, digamos assim, trabalhar no circuito como ambulantes, são pessoas que normalmente trazem a família, são pessoas que vêm com crianças. Então, há algum tempo já a Prefeitura vem trabalhando com a fiscalização do Ministério Público no sentido de garantir centros de acolhimento para essas crianças e adolescentes que vêm acompanhando os pais, para garantir que essas crianças não estejam no circuito trabalhando os pais, muitas vezes até na venda de bebida alcoólica. Ali na Barra mesmo, ali pela Afonso Celso, aquelas ruas de dentro da Barra, que não são propriamente o circuito, mas onde ficam muitas barracas, a gente via há alguns anos eles dormindo por ali, armavam barracas nas calçadas. Isso é permitido?
com acompanhamento de crianças, não. Então, nós temos várias secretarias envolvidas, a CEMOP, que trata aí da ordem pública, que verifica essas questões, as secretarias ligadas aí à infância e juventude, a municipal, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e Juventude, também está se esmerando, junto com o Ministério Público, ajustando a atuação no Carnaval. Porque é importante que tenha, existem já os centros de acolhimento. Esses centros precisam ser melhor divulgados. Por quê? Essas pessoas que vêm de fora de Salvador, não conhecendo o serviço, muitas vezes não têm a confiança de deixar os filhos nesses serviços, que são serviços que têm profissionais, têm enfermeiros, têm assistentes sociais, psicólogos envolvidos, mas não conhecem o serviço. Então, quando você não conhece, você acaba não tendo a confiança, né? Enquanto pai, enquanto mãe. Então, muitos ambulantes preferem seus filhos ali do seu lado. Mas esses centros de acolhimento são os mesmos que funcionam ao longo do ano ou a prefeitura ela faz, enfim, centros temporários para atender essa demanda? São centros específicos para atender essa demanda e situados próximo aos circuitos do Carnaval, justamente para atender essa população que está em Salvador, mas que às vezes não tem uma residência fixa em Salvador, não tem nenhum parente para deixar seus filhos e acabam levando para o circuito. E isso, além da questão do trabalho infantil, tem um risco, né? Pode acontecer algum acidente, alguma questão e a criança ali fica desprotegida. Uma exposição de uma menina que de repente sofre um abuso sexual dentro de um circuito, por exemplo, né? Você tem uma série de crimes que podem já teve uma estar... situação de uma latinha que foi arremessada, ainda cheia, e acabou atingindo uma criança. Então, essas questões é muito mais arriscado para a criança estar no circuito do que estar protegida num centro de acolhimento. E o Ministério Público, durante o Carnaval, faz visitas a esses centros de acolhimento para verificar realmente a estrutura, se está adequada, se está atendendo com dignidade a essas crianças e adolescentes. A gente falou muito no primeiro bloco sobre as questões de racismo, de preconceito contra mulheres, contra negros, contra a população LGBT. Durante o Carnaval, que é uma festa imensa, onde as manifestações populares acontecem, uma festa tipicamente de manifestação popular. Essas ações de preconceito acontecem, são maximizadas durante essa festa? Não posso dizer com clareza, né, com exatidão, que são maximizadas, mas há um trabalho muito específico e o Ministério Público entra aí como parceiro da Secretaria Municipal da Reparação, que é o Observatório do Carnaval. Então, nesse observatório, são vários observadores, são espalhados durante o período das festas, pelos circuitos, e eles vão observar justamente esse tipo de violência, a violência contra a mulher, a violência contra a população LGBT e a questão também do racismo. Então, esses observadores reúnem esses dados e é feito um relatório todo ano. Então, é muito importante saber que há uma ação envolvendo aí Ministério Público, envolvendo as secretarias, envolve outros órgãos também do sistema de justiça que estão atentos a essas questões. Você falou do Carnaval do Nordeste Chamaralina, né? Aí a gente tem a Barra e a gente tem o Campo Grande. Mas hoje a festa está pulverizada e acontecem festas nos bairros, carnavais nos bairros. Como o Ministério Público tem atuado para garantir também todos esses direitos em tantos lugares diferentes? A gente tem a Barra, tem o Campo Grande, tem ainda o Pelourinho, que é o Circuito Batatinha, e como circuito oficial ainda temos o Circuito Mestre Bimba, que é no Nordeste de Amaralina. Então é uma das exigências que o Ministério Público tem feito ao Poder Público, no sentido de não apenas levar a festa para os bairros populares, mas também de levar a estrutura necessária para garantir que as pessoas, os foliões desses espaços tenham ali seus direitos preservados, tenham acesso à saúde, tenham acesso à questão da segurança pública, então isso é muito relevante e a gente tem aí, na verdade, o ano inteiro para planejar o Carnaval. Então, a mesma atenção que se dá aos circuitos mais conhecidos ou talvez mais nobres, deve se dar ao circuito também dos bairros populares. Senão você vai estar promovendo a discriminação. Justamente, promovendo mais a discriminação. uma forma de discriminação. Vocês têm um 0800 no MP, não é isso? Exatamente. Para denúncias durante o Carnaval. Então, atenção, porque muita gente aqui de Salvador e muita gente de fora de Salvador também, da Bahia inteira, vem para cá. E se tiverem carnavais acontecendo em outras cidades da Bahia, também podem ser esse número... O de Salvador, é o Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador, pronto. Veja só, nós temos um 0800, que é o 0800 642 4577. 0800 642 4577. E também teremos um canal direto pela internet, pelo site do Ministério Público, que é o www.mpba.mp.br. Então, nós estaremos acompanhando em tempo real essas denúncias de irregularidades, sugestões, informações pelo site e pelo 0800. Para que a pessoa que está em casa consiga entender exatamente para que funciona esse 0800. Que tipo de denúncia a gente pode dar um exemplo de que ela pode fazer pelo 0800 ou pelo site?
qualquer irregularidade, trabalho infantil, por exemplo, teve notícia, ou presenciou pessoas, crianças acompanhadas de seus pais ou não, fazendo trabalho infantil, isso pode ser denunciado para o Ministério Público. Né? Situações, por exemplo, de falta de acesso a serviço de saúde, ausência de postos de saúde nos circuitos do carnaval ou nos carnavais de bairro também, pode ser noticiado ao Ministério Público. Questões ambientais também, a gente teve ano passado uma situação dos dejetos sendo jogados diretamente ao mar, né, dos banheiros químicos, e atuamos também. Então, todas essas questões que o folião tenha conhecimento, ele pode procurar o Ministério Público pelo 0800 ou pelo site. Infelizmente, a gente tem ainda um carnaval que é cheio de divisões, né? A gente tem os locais onde estão as pessoas com maior poder aquisitivo, onde estão a maioria branca, pessoas que se sentirem de alguma maneira discriminadas dentro de uma instituição privada, de um camarote, por exemplo. Ela pode ligar e fazer uma denúncia? Com certeza, ela pode ligar, fazer a denúncia, ela será orientada a como proceder, a como coletar as provas, que provas ela pode apresentar, para que a gente possa apurar, processar e julgar essa pessoa. Não importa se é dentro do carnaval, todo o trabalho feito pelo Ministério Público deve ser levado em consideração durante a festa também, né? Sim, deve Todos ser. os focos Com certeza, nós estamos de de plantão atuação. para isso. E qual é a grande dificuldade de trabalhar durante o carnaval? Acessibilidade, né? Uma festa que tem a mobilidade reduzida, muitas pessoas concentradas no mesmo espaço, com bebida alcoólica. Então, tudo isso pode gerar situações de violência que normalmente, né, na vida cotidiana da cidade, não seria o usual. E, além disso, a gente tem uma produção elevadíssima de lixo, né, de material reciclável também. Então, tudo isso são situações que têm um impacto social, têm um impacto econômico na cidade. Daí a necessidade de se preparar, de haver uma preparação realmente dos poderes públicos nesse sentido, para garantir que, embora a mobilidade esteja reduzida, as pessoas consigam chegar aos serviços públicos, consigam ter acesso aos seus direitos, com tanta gente concentrada no mesmo espaço. E o que pode acontecer com um ente denunciado? Seja ele uma pessoa física, seja ele um estabelecimento ou o próprio poder público? Bom, uma vez havendo a denúncia, o Ministério Público irá apurar, irá tomar todas as providências para apurar e responsabilizar aquela pessoa que realmente tenha praticado um ato discriminatório, seja criminalmente, como eu disse aqui, seja institucionalmente. Uhum. E aí, a partir de então, pode gerar um processo contra pode gerar um processo, com aquele certeza. ente. Pode gerar um processo que pode ser criminal e ou cível. Tá, joia. Nós estamos conversando com Lívia Santana Vaz, ela é promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia. No próximo bloco tem as perguntas dos telespectadores. Vamos falar também sobre as campanhas do órgão. Não saia daí. O Assembleia Entrevista volta já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la mala 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender con hombres.
Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. De volta com o nosso Assembleia Entrevista, hoje conversando com Lívia Santana Vaz, promotora do Ministério Público da Bahia. Lívia, eu queria falar um pouco sobre as campanhas do MP. Vocês têm diversas campanhas que acontecem ao longo do ano. Qual é a última, mais recente que vocês lançaram? Bom, o Ministério Público, de fato, tem essa preocupação em produzir materiais educativos e informativos, no sentido que as pessoas saibam como proceder quando sofrem vários tipos de violência. Então, a nossa última campanha é a campanha Todos contra o Racismo, que traz aí personalidades negras baianas, representativas da nossa população negra. E a pergunta da campanha é: como você enfrenta o racismo? Chamando a atenção para que cada um reflita realmente sobre o seu papel, sendo negro ou não, no enfrentamento a esse fenômeno que é o racismo institucional no nosso país. Ainda é um ato de violência que persiste no nosso dia a dia, né? Com certeza. Como você disse, não só o negro persistente. precisa combater e reagir ao racismo, mas todos têm que estar engajados nessa luta. Alguma outra campanha que você queira dar destaque, que tenha sucesso realmente no Ministério Público? Uma das campanhas de mais sucesso no Ministério Público em relação à violência doméstica e familiar é essa cartilha Papo de Homem, que foi reproduzida inclusive por outros ministérios públicos no nosso país. Essa Papo de Homem é interessante porque ela diz qual é o papel, qual é o posicionamento do homem no combate à violência doméstica e familiar. Então traz várias questões aqui para que o homem também se engaje nisso. Assim como o racismo, a violência doméstica e familiar também é um problema de todos e todas. É isso mesmo, com certeza. A gente também agora vai fazer as perguntas dos nossos telespectadores que foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail, tvalba@fpjba.org.br. A primeira pergunta é da Camila Marcarini, ela é moradora da Barra. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo com o Estado e o município para fortalecer o combate ao trabalho infantil durante o Carnaval. É moradora da Barra, provavelmente está preocupada com aquilo que a gente conversou anteriormente. Como será a atuação dos órgãos durante a festa? Pronto, Camila, veja só, esse termo de ajustamento de conduta, ele é um termo que foi assinado envolvendo aí Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Estado e município, como bem você pontuou. Mas é um termo de ajustamento de conduta que visa prevenir o trabalho infantil nas grandes festas. Então, como o Carnaval é uma das maiores festas, né, que ocorre em Salvador, ele também está inserido nessa questão das grandes festas. E o Ministério Público, tanto do Trabalho quanto estadual, estarão fiscalizando, durante o período do Carnaval, o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. E no caso, a ação da Prefeitura e do Estado, como ela acontece? Bom, ela acontece divulgando o próprio termo de ajustamento de conduta, ela acontece na articulação das secretarias envolvidas, acontece na informação à população, por exemplo, a questão dos vendedores ambulantes que a gente mencionou aqui. Eles passam pela prefeitura antes para receber uma licença. Então, nesse momento, é importante que eles tenham conhecimento de que, caso sejam flagrados fazendo uso aí de seus filhos, né, do trabalho infantil, eles podem, inclusive, perder a licença e não poder mais participar do Carnaval enquanto vendedores ambulantes nos próximos anos. Então, todo esse trabalho de conscientização, de informação e de articulação entre as secretarias para que haja realmente uma prevenção do trabalho infantil, da venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, é feito nesse termo de ajustamento de conduta. E no caso do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público do Estado da Bahia, verificarem nos circuitos que está acontecendo. A Prefeitura e o Estado são notificados ou aquela pessoa que está praticando ou ambos? A própria Prefeitura Municipal deve, de acordo com o termo, fazer a notificação desse ambulante. Mas o Ministério Público estará atento para que tanto o Poder Público Municipal quanto o Poder Público Estadual esteja aí assumindo as suas responsabilidades nessa questão do trabalho infantil. A Ana Carolina Borges, da Ribeira, traz um outro assunto muito importante. Ela diz: em encontro com povos de terreiros, foi apresentada a proposta de criação de uma delegacia de combate ao racismo, que você também já citou. Como está essa questão?
Veja só, nós temos, na verdade, um Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa na Bahia, que é a Lei 13.182 de 2014. Então, é uma lei razoavelmente recente, mas no bojo dessa lei há a determinação legal de instituição de delegacia especializada de combate ao racismo e à intolerância religiosa, que, no entanto, ainda não foi implementada. Então, esse é um pleito do movimento negro, esse é um pleito também do Ministério Público, que tem se articulado, tem procurado cobrar da Secretaria de Segurança Pública a instituição dessa delegacia. Nesse encontro, que o Ministério Público tem um encontro chamado Ministério Público e Terreiros em Diálogos Construtivos, nessa data em específico, foi dia 27 de novembro de 2017, nós tivemos um encontro sobre a questão dos crimes, do combate aos crimes de ódio e intolerância religiosa. E foi uma das principais questões discutidas. E naquele momento foi apresentada pela representante do delegado-geral a possibilidade de instituição da delegacia até junho deste ano. Já foi apresentada a minuta do projeto de lei para a criação da delegacia e o Ministério Público está cobrando e acompanhando essa instituição. E há uma vara específica na Justiça para julgar esses crimes ou também eles entram no geral? Entram no geral nas varas criminais. Isso também é um pleito? Das varas, não. O problema maior, o que há, e talvez uma vertente muito grande do que a gente chama racismo institucional, é justamente na porta de entrada, que é a pessoa conseguir registrar um fato como sendo efetivamente racismo, como sendo efetivamente injúria racial. E tem ocorrido, infelizmente, ainda muito distorções no momento que a pessoa vai registrar esse fato nas delegacias de polícia. Então, como hoje ainda não temos uma delegacia especializada de combate ao racismo e à intolerância religiosa, a pessoa deve se dirigir à delegacia do local onde ocorreu o fato. Então, acaba que não temos ainda, infelizmente, uma uniformidade de atendimento desse pleito, desse registro de casos de racismo e de injúria racial. Então, vamos aguardar, pensando positivo, que vai aguardar acontecer. E cobrar. Com certeza. O Jorge Ramalho, da Boca do Rio, pergunta: o MP lançou no final de 2017 a campanha Todos contra o Racismo. Você apresentou para a gente há pouco a cartilha. Exato. Ela alcançou o objetivo esperado? Tem alcançado. Ainda é uma campanha muito recente, mas ela teve muita participação popular nas redes sociais. Inclusive, tem um site www.todoscontraoracismo.com.br, no qual cada um pode ali gravar o seu vídeo dizendo Eu achei como muito enfrenta o racismo. interessante Então, essa iniciativa da campanha, né? Que as a pessoas ideia- podem participar. Exato, é uma campanha participativa. Nós queremos realmente ouvir o cidadão, ouvir a cidadã, de como é que cada um está enfrentando o racismo. Então, aproveite, todoscontraoracismo.com.br. Mário Ferreira, do IAPI. O racismo tem se manifestado muito pelas redes sociais. Como o MP está atuando nesses casos? Isso é verdade. Nós temos recebido nos últimos anos, no último ano principalmente, diversos registros de casos de racismo pelas redes sociais. O que acontece é que as pessoas acreditam que pelas redes sociais não são identificáveis, estão na clandestinidade e aí cometem, se manifestam realmente através das redes sociais. Esse ódio, essa intolerância, esse ódio racial, religioso, enfim, tem ocorrido muito. O que é que deve ser feito para orientar realmente as pessoas que estão do lado de lá? Uma vez recebido uma mensagem numa rede social, é interessante você fazer a impressão dessa mensagem para comprovar que ela existiu. Você pode também se dirigir ao cartório para fazer um ato notarial. A partir daí, nós temos mecanismos, tanto jurídicos quanto técnicos, para acessar essa identidade dessa pessoa que cometeu essa ofensa. Então, é possível, sim, chegar à autoria desse tipo de mensagem nas redes sociais. Agora, é importante que a pessoa tenha a prova. E especialmente quando é uma página, por exemplo, de alguma rede social, um perfil, que a pessoa entre no perfil do agressor, entre no perfil do ofensor e imprima ali aquele endereçozinho que a gente chama URL, que fica em cima, que é a partir daí que a gente consegue fazer uma medida de quebra de sigilo de dados para identificar esse agressor. E é triste, né, Lívia? Você vê que a pessoa pode até não se manifestar ali no ambiente de trabalho ou num ambiente mais social e se sentindo protegido por uma máquina ou por um celular ou por um computador, ela de repente coloca para fora aquilo que está no mais íntimo dela. Com certeza, é um ato de violência, é um ato de discriminação, mas também um ato de covardia, diria eu, não é? Porque as pessoas tentam se esconder nos seus escritórios, atrás da tela do computador,
para ofender outras pessoas, para discriminar, para humilhar, menosprezar outras pessoas, simplesmente por ter uma religião diferente, simplesmente por ter a cor da pele escura. Então, isso é muito triste que continue acontecendo nos dias de hoje, mas nós precisamos realmente continuar registrando, continuar denunciando, para que a gente chegue a um nível de punição que iniba esse tipo de ato. Vamos para a pergunta da Marta Querino, do Cabula. Como o MP tem apoiado as mulheres vítimas de violência? Então, o Ministério Público possui o GEDEM, que é o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGBT. O GEDEM ele tem uma equipe de atendimento e acolhimento multidisciplinar, com serviço social, psicologia e apoio jurídico. Então, essa mulher, quando chega ao GEDEM, ela é acolhida, nós ouvimos o caso, registramos e fazemos todo o acompanhamento de ponta a ponta, que é uma das questões que percebemos que as mulheres têm dificuldade. Elas normalmente não sabem qual é o próximo passo. O que vai acontecer agora? Né? Ele vai ser preso? Eu vou ter acesso a um serviço de psicologia, a um serviço social, a uma assistência social? Então, essa mulher tem dificuldades de informação que o GEDEM procura suprir. Então, nós não apenas registramos e tomamos as iniciativas emergenciais, como pedido de protetiva de urgência, mas também fazemos um monitoramento dessa mulher. Então, a depender do grau de risco, nós estamos aí a cada mês, ou menos tempo, ou mais tempo, depende do caso concreto, acompanhando e monitorando essa mulher, até que ela consiga realmente sair do ciclo de violência. Então, essa mulher que ela sofreu a violência, ela não vai para a DEAN, por exemplo? Ela pode ir direto no GEDEM? Pode também ir direto no GEDEM. Nós falamos que há uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. O GEDEM faz parte dessa rede, as DEANs também. Normalmente, as DEANs são a porta de entrada para aquelas mulheres que desejam uma ação policial também. Há situações, a gente tem que evidenciar aqui, de mulheres que chegam ao GEDEM e dizem: eu não quero ir para a polícia, eu não quero processar criminalmente esse agressor, a depender do crime isso é possível, mas eu preciso de um amparo, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma medida protetiva de urgência. E o GEDEM faz esse trabalho, nós ajuizamos a medida e o judiciário normalmente tem deferido em até 2 dias, que é o prazo legal, 48 horas, para que a medida seja deferida. Temos aí várias medidas. Tem o afastamento do agressor do lar e recondução da assistida. Nós temos uma distância mínima que o juiz pode estabelecer entre o agressor e a ofendida. Temos possibilidade de suspensão do direito de visitas, porque há vários agressores que se utilizam do fato de ter filhos menores com a mulher para praticar essa violência doméstica e familiar. Possibilidade de suspensão de porte de arma e ainda alimentos provisórios ou provisionais, porque muitas vezes a mulher ela está numa situação de violência doméstica familiar, está expulsa de casa sem recurso algum para continuar mantendo-se e mantendo seus filhos também. Ela é dependente daquele homem de alguma forma e termina sem ter como se manter. O Ministério Público vai atuar também em relação a isso. Nesse caso. Uma última pergunta que a gente já está chegando no final do programa, que tem a ver com a violência contra a mulher, é da Elisângela Leite, da Cidade Baixa. De acordo com os dados, quem é o principal agressor e quais os principais tipos de violência cometidos contra a mulher? É interessante que nós fizemos uma pesquisa, Elisângela, no final do ano passado, com as mulheres que são atendidas pelo GEDEM no Ministério Público. E detectamos, confirmamos, aliás, porque já há pesquisas nesse sentido, que a maior parte das agressões, das violências que ocorrem contra a mulher são cometidas pelo seu companheiro ou ex-companheiro, marido ou ex-marido. Então, de fato, essas violências ocorrem no âmbito de uma relação íntima de afeto. Muitas vezes o homem não aceita o rompimento de um relacionamento e passa a perseguir e ameaçar essa mulher. Então isso ocorre com muita frequência. Isso é a primeira pergunta dela. E a segunda são os tipos de violência. Nós normalmente achamos que as violências contra a mulher, a violência doméstica familiar, é aquela que deixa marcas. Não necessariamente. A Lei Maria da Penha traz aí de forma exemplificativa 5 tipos de violência. A violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual. Mas é muito difícil até a gente isolar uma violência dessa. Por exemplo, uma mulher que sofre violência sexual, muito dificilmente não está também sofrendo violência moral, violência psicológica. Então, são formas imbricadas realmente de violência. E às vezes no dia a dia ela está sofrendo um desses tipos e não consegue ela mesma identificar até que ponto aquilo é uma ameaça, até que ponto aquilo é algo que está diminuindo a autoestima dela, que está deixando ela perdendo a alegria de viver. Mesmo nos casos de violência sexual que parecem ser mais evidentes para nós,
há mulheres que se encontram num relacionamento, num matrimônio, e acreditam que têm a obrigação de manter relação sexual com seu esposo. Aí é o enraizamento daqueles Exatamente, conceitos que a gente falou. Quando, na verdade, ela está sofrendo violência sexual. Com certeza. Porque se não há consentimento, é violência, não é sexo. Lívia Santana Vaz, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no estúdio da TV Alba, parabenizar pelo trabalho, desejar muita força para continuar nessa luta e muito obrigada por esclarecer tantas coisas importantes para a nossa população. Nós é que agradecemos o espaço para tratar de temas tão importantes para a população baiana. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e também compartilhá-la. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.